Voltamos então, pessoal, com o nosso segundo vídeo, falando, sobre a apresentação do projeto. Como eu falei antes, caso você precise sair antes do horário, for menor de idade, passou mal, menor de idade, o responsável precisa ir buscar. Você é maior de idade, precisa sair antes do horário, a gente consegue fazer a liberação. Da mesma forma, assina a liberação, você responsável, maior de idade, assina e a gente consegue liberar. Mas passou mal, não conseguimos fazer a liberação, mesmo sendo maior de idade. Por quê? Também pela segurança. Se você está passando mal, sai na rua sozinho, pode ser que passe mal, e daí? Como que fica, né? Então, nessa situação, a gente precisa que um responsável também vá buscar, ok? Eu espero ter deixado bem esclarecida essa questão. Qualquer dúvida é só depois me perguntar que a gente volta nesse assunto. Continuando, então. Tratativas. O que é uma tratativa? Sempre que for preciso e necessário, será chamado o pré-aprendiz para uma conversa ou uma orientação. Em que sentido? Sempre que ocorrer que a gente perceba que o jovem está dentro da sala de aula, mas não está com muita vontade, não está muito animado, que a gente percebe que a gente precisa chamar ele para conversar, a gente chama, conversa, pergunta o que está acontecendo. É nesse sentido. Conversamos. Pode ser também que o aluno está dentro da sala, não quer participar das aulas, o professor insiste, o jovem não quer participar, ou até mesmo fica conversando dentro da sala de aula. Também vamos chamar, vamos conversar. No final da conversa, tanto se for uma conversa ou uma orientação, vai ter, tudo isso passado em papel, em documento, onde eu, como orientadora, assino e o jovem pré-aprendiz também assina. Fica registrado, então, que a gente teve aquela conversa ou até mesmo se for uma orientação. No sentido de, é uma orientação onde o jovem está tendo um mau comportamento em questão de conversas ou até algum outro sentido, não está cumprindo as regras que está lá no código de conduta, a gente chama novamente, conversa. Não resolveu? 3 tratativas, não funcionou? Na 4ª vez aí vem com advertência, tá? Então, tomem cuidado, fiquem atentos, procurem se desenvolver, procurem se participar das aulas, sempre que for necessário o professor pedir a participação, participem, mostrem realmente que vocês estão interessados em aprender, que vocês estão ali por vontade própria. Muitas vezes a gente percebe que o jovem está na sala de aula, mas não pela vontade dele. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o jovem esteja ali pela vontade dele. Estando ali pela vontade dele, a gente vai fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que vocês consigam realizar os objetivos que vocês esperam quando fizeram a matrícula no projeto. Ok? Ficou bem esclarecida essa questão? Depois a gente fala mais um pouquinho na aula ao vivo também sobre isso. Desligamento. O que é o desligamento? Caso o jovem comece a fazer o curso pré-aprendiz, mas durante esse período conseguiu um emprego, ou até mesmo conseguiu um curso em outra entidade, é preciso a gente fazer o desligamento, então, do projeto. Então, você, jovem pré-aprendiz que for, por motivos pessoais, ou até mesmo por entrar em uma outra fonte de renda, ou por mudança de cidade, entre outros motivos,
você pode pedir o desligamento, a gente faz o seu desligamento. Se for menor de idade, precisa ir com o responsável na entidade, a gente vai, faz todo o processo. Se for de maior, não precisa do responsável ir junto, somente a pessoa de maior. Pode ocorrer também que, tendo 3 faltas consecutivas sem justificativa plausível, é desligado automaticamente do projeto. Então, fiquem atentos a essa questão. Se faltar, sempre que faltar, tragam a justificativa. O que é a justificativa? É uma declaração que você foi no médico ou que você precisou fazer prova na escola durante o período do curso. Nesse sentido, um atestado médico também. Isto é uma justificativa. Precisa entregar essa justificativa no prazo também. E qual é o prazo? 48 horas. A gente vai falar disso lá no Código de Conduta. Mas só para deixar bem esclarecido, que também, se caso tiver 3 faltas consecutivas, pode perder a vaga e é desligado automaticamente do projeto. Então, fiquem atentos. Hoje, que estamos na pandemia, Adriana, não vou no curso, no presencial. Como é feito, então, esse processo que você consegue fazer para que a gente não perca a nossa vaga? Hoje, as nossas faltas, né? O processo de presença a gente faz através das atividades. O jovem que entrega todas as atividades tem garantida a sua presença. Não entregou naquela aula, já vai com falta. Então, fiquem atentos a isso. Não é porque não estamos no presencial que a gente não está observando também. A gente está sempre observando. Não entregou atividade. Olha lá, a gente anota. Por que não entregou, né? A gente espera. Na segunda vez, outra falta. Aí a gente vai ligar, vai perguntar o que está acontecendo, porque não está participando das aulas, se for no presencial, ou se agora na pandemia, por que não está entregando atividade, não tem acesso à internet, qual é o motivo? Então, fique atento, porque a terceira falta, se não tiver uma justificativa, você pode perder a sua vaga. Então, fiquem atentos a isso, tá? Então, a gente vai fazer um contato com os jovens, mas procurem, né, ficar atento a esta questão, porque pode perder a vaga sim. E para entrar não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Os pais de vocês precisam correr atrás de vários papéis, cópias de vários documentos. Muitas vezes tem jovens que perdem o prazo de entrega dos documentos, ou até mesmo da reunião, e acaba perdendo a vaga, e daí liga. Olha, esqueci, ou olha, não consegui entregar. E a gente não tem o que fazer. Mas vocês conseguiram, vocês entraram. Então, cuidem da vaga de vocês, porque tem bastante jovens querendo essa oportunidade que vocês hoje estão tendo. Então, se precisar faltar, pode faltar, mas traga pra gente uma justificativa por que faltou, tá? Então, fiquem bem cientes disso. Por quê? Quando você entrar lá, fez a entrevista de emprego, passou, foi contratado, você vai estar trabalhando. E no trabalho, você não vai poder faltar por qualquer motivo. A gente tem que entender já desde agora, na preparação, que se eu faltar no meu trabalho, vai ter uma consequência. E a gente já estudou sobre a autorresponsabilidade. Lembrem que eu falei que, nas nossas aulas da autorresponsabilidade, que se eu sou responsável pelas minhas ações e as minhas atitudes. Eu não posso culpar o outro pelas minhas atitudes.
Então, desde já, antes mesmo de começar o trabalho e de estar lá no mercado de trabalho, eu preciso entender que se eu faltar no meu trabalho, eu vou ter uma consequência. E qual vai ser as consequências no trabalho? Faltei, não levei um atestado? Esse dia que eu faltei pode ser descontado do meu salário. Ou se eu tiver 3 faltas, ou até mais faltas, são mais descontos. E dependendo a quantia de faltas, pode ocorrer até abandono de emprego. Então, fiquem atentos a isso. E a questão aqui também é, no trabalho, vai ser dividido entre a prática e teoria. O trabalho de vocês, quando vocês começam a trabalhar, é dividido entre alguns dias na empresa e alguns dias no Lean. Por quê? Você vai na empresa, vai trabalhar, vai agir lá. E no Lean, você vai aprender aquilo que você está fazendo lá, a ação que você faz lá na empresa, você vai aprender a teoria no Lean. E no Lean também é um trabalho, só que é a parte teórica do teu trabalho. Então você precisa também ir nos dias do curso, que é os seus dias de no Lean, você precisa ir. Não pode faltar também. Porque se você faltar, essa falta vai para sua empresa. E essa falta não tem justificativa, vai ser descontada de você. Então, fiquem atentos a isso. A questão das faltas é bem importante, a gente quer deixar bem claro já. E depois eu volto de novo no código de conduta e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque é importante. Vocês precisam estar cientes de que faltas geram consequências. É a mesma coisa na escola. Muitas faltas vão gerar consequências para vocês, não vão? Dependendo da quantidade de falta, você pode até reprovar por falta. Então, fiquem atentos a essa questão também. No curso também. Já começa na preparação, porque você já precisa estar ciente, você já precisa criar sua responsabilidade, que quando chegar lá na empresa, como jovem aprendiz, eu tenho as minhas responsabilidades, eu sou agora um colaborador daquela empresa e eu preciso agir como tal, ok? Espero ter deixado bem esclarecido essa questão. Continuando. Dicas lacradoras. O que é essas dicas? Não utilizem aparelhos eletrônicos durante a aula. Sempre estejam com os materiais para a aula, lápis, caneta, borracha, até mesmo caderno. Seja participativo, demonstre interesse. Essa atitude aumenta as suas chances de ser encaminhado para o mercado de trabalho. Elabore as atividades solicitadas com esforço. Caso necessário, faça as perguntas. Não leve dúvidas para casa. Seja pontual e assíduo. Eu não vou ficar muito frisando, porque depois a gente vai voltar a falar sobre isso no código de conduta, ok? Voltamos daqui a pouco, então, com o nosso próximo vídeo.